Olha só, minha querida pessoa que está me ouvindo agora, eu preciso começar te contando uma coisa que vai te arrepiar dos pés à cabeça. Aos meus 67 anos, já vi muita coisa nessa vida, mas o que vou te relatar hoje me marcou de tal forma que ainda acordo de madrugada pensando nisso. É sobre minha neta Isabela, que hoje tem 29 anos, e como ela destruiu completamente a vida do homem mais bondoso que eu já conheci. Uma história que me fez questionar tudo sobre o que penso sobre família, sobre amor e sobre até onde uma pessoa pode ir para machucar outra. Você já viu alguém que você ama fazer algo tão cruel, tão calculado, que você se pergunta se realmente conhecia essa pessoa? Pois é exatamente isso que aconteceu. Minha neta Isabela sempre foi o tipo de menina que chamava atenção por onde passava. Desde pequena, ela tinha essa personalidade forte, decidida, que fazia todo mundo ao redor dela se curvar aos desejos dela. Eu, como avó, sempre achei que isso era determinação, que ela ia longe na vida. Como eu estava enganada, ela se casou com o Diego quando tinha 24 anos. Esse menino, meu Deus, era um anjo de pessoa. Trabalha como fisioterapeuta numa clínica particular aqui em São Paulo, sempre educado, respeitoso comigo, com a família toda. Sabe aquele tipo de genro que toda sogra sonha em ter? Pois era exatamente isso que ele era. Sempre que vinham me visitar, ele fazia questão de arrumar alguma coisa na minha casa, trocar uma lâmpada, consertar uma torneira que estava pingando. Falava baixo, nunca se metia nas conversas da família quando não era chamado, mas quando perguntado, sempre tinha uma opinião sensata, ponderada. Eu lembro como se fosse ontem da primeira vez que percebi que algo estava estranho entre eles. Foi num almoço de domingo aqui em casa, cerca de 2 anos depois que eles casaram. A Isabela estava contando para todo mundo sobre uma promoção que tinha recebido no escritório de advocacia, onde trabalhava. E o Diego estava ali sentado, sorrindo, orgulhoso da mulher. De repente, ele comentou alguma coisa sobre como estava feliz por ela, e ela virou para ele com um olhar que... Minha filha, aquilo me gelou a espinha. Era um olhar de desprezo puro, como se ele tivesse falado a maior besteira do mundo. Diego, ninguém te perguntou nada, ela disse na frente de todo mundo, com um sorriso no rosto que não chegava nem perto dos olhos. Você nem sabe como funciona o meu trabalho. Mesmo? Todo mundo ficou em silêncio. O coitado do menino ficou vermelho que nem um pimentão, baixou a cabeça e não falou mais nada durante o resto do almoço. Eu fiquei tão constrangida que nem soube o que falar. Na época, pensei que talvez ela estivesse só num dia ruim, estressada com o trabalho. Que ingenuidade a minha! Com o passar do tempo, comecei a notar que isso não era exceção, era a regra. Toda vez que eles vinham aqui em casa, a Isabela encontrava um jeito de diminuir o Diego na frente da família. Se ele falava que tinha ajudado um paciente a recuperar os movimentos depois de um acidente, ela comentava que qualquer fisioterapeuta competente faria o mesmo. Se ele sugeria um restaurante para irmos jantar, ela revirava os olhos e dizia que ele nunca sabia escolher lugar bom. Se ele oferecia para dirigir, ela falava que preferia ir de Uber porque ele dirigia muito devagar. O que mais me doía era ver como ele reagia a essas humilhações. O Diego nunca rebatia, nunca se defendia. Ele só ficava quieto, com aquele sorriso forçado no rosto, como se estivesse acostumado. E talvez estivesse mesmo. Quantas vezes isso não acontecia em casa, longe dos nossos olhos? Eu comecei a ficar preocupada. Mas toda vez que tentava conversar com a Isabela sobre isso, ela me cortava dizendo que eu não entendia a relação deles, que eles se gostavam assim mesmo, que era só o jeito dela de brincar. Brincar? Que brincadeira é essa que sempre deixa uma pessoa se sentindo pequena e humilhada? Eu tentei conversar com minha filha Mariana, mãe da Isabela, mas ela sempre defendia a filha. Dizia que eu estava exagerando, que a Isabela era só uma mulher forte e independente, que o Diego que precisava se impor mais. Como se o problema fosse ele não saber se defender, e não ela estar constantemente atacando. Foi quando eles completaram 3 anos de casados que aconteceu o episódio que mudou tudo. Eles tinham ido para uma festa de casamento de um amigo do Diego. Eu soube dos detalhes porque a própria Isabela me contou, com aquele jeito dela, como se fosse uma anedota engraçada.
Aparentemente, durante a festa, algumas pessoas começaram a brincar sobre quem conseguiria proteger quem se acontecesse alguma emergência. Era só uma conversa boba de festa, dessas que surgem quando o pessoal já bebeu um pouquinho. Segundo a Isabela, alguém perguntou se ela confiava no Diego para protegê-la se alguém tentasse assaltá-los na rua. E ela, na frente de todos os amigos dele, disse que não. Não só disse que não confiava, como começou a fazer piada com o físico dele, dizendo que ele tinha braços de adolescente, que mal conseguia abrir uma garrafa de refrigerante, que se acontecesse alguma coisa, os dois iam acabar sendo vítimas porque ele simplesmente travaria de medo. Quando ela me contou isso, rindo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, eu senti uma revolta que nunca tinha sentido antes. Isabela, eu disse, como é que você fala uma coisa dessas do seu marido na frente dos amigos dele? E sabe o que ela me respondeu? Ah, avó, foi só uma piada. Ele sabe que é verdade mesmo. Não é como se eu estivesse mentindo. A frieza com que ela falou aquilo me assombra até hoje. Não havia nenhum pingo de remorso na voz dela. Nenhum reconhecimento de que tinha feito algo errado. Para ela, humilhar o marido publicamente era só falar a verdade. Ela me contou que depois dessa piada, o Diego levantou da mesa e foi embora da festa, deixando ela lá. E em vez de se preocupar com os sentimentos dele, ela ficou irritada por ter sido abandonada na festa. Ele me deixou lá, avó. Que tipo de marido faz isso? Tive que pedir carona para os outros para voltar para casa. Foi um vexame. Vexame foi o que você fez com ele, menina, eu pensei, mas não falei nada. Naquele momento, comecei a perceber que minha neta tinha se tornado uma pessoa que eu não reconhecia mais. Ou talvez ela sempre tenha sido assim, e eu que nunca quis ver. Os dias que se seguiram a essa festa foram tensos. Ela me disse que o Diego mal falava com ela, que estava fazendo drama por causa de uma piadinha boba. Segundo ela, ele chegou a dizer que se sentia humilhado e desrespeitado, mas ela não conseguia entender por quê. Eu não falei nenhuma mentira, ela repetia. Se ele não gosta da verdade, o problema é dele. Eu tentei fazer ela entender que não era questão de verdade ou mentira, mas de respeito, de amor, de cuidado com os sentimentos da pessoa que você escolheu para dividir a vida. Mas era como falar com uma parede. Para a Isabela, Xi estava certa. E qualquer pessoa que pensasse diferente é que estava errada. Essa incapacidade dela de enxergar o próprio erro, de sentir empatia pelo sofrimento que estava causando, me deixava cada vez mais preocupada. Foi nessa época que comecei a notar mudanças no Diego também. Ele, que sempre foi um menino alegre e comunicativo, estava ficando cada vez mais retraído. Quando vinha me visitar, parecia cansado, abatido. Sorria quando eu conversava com ele, mas era um sorriso triste, forçado. Eu queria perguntar como ele estava se sentindo, mas sabia que ele nunca ia falar mal da Isabela para mim. Ele era educado demais para isso. O que mais me partia o coração era ver como o Diego estava mudando aos poucos, como se a luz que ele sempre teve nos olhos estivesse se apagando devagar. Nas visitas seguintes, eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Ele estava mais magro, tinha olheiras profundas e aquela alegria natural que sempre o caracterizou tinha dado lugar a uma melancolia que ele tentava esconder, mas que era impossível não notar para quem o conhecia bem como eu. Numa dessas visitas, a Isabela saiu para atender um telefonema do escritório e eu aproveitei para conversar com ele a sós. Diego, meu filho, você está bem? Você parece cansado. Ele me olhou com aqueles olhos tristes e por um momento pensei que ele fosse se abrir comigo. Mas então ele sorriu daquele jeito forçado e disse: Estou bem sim, dona Aparecida. Só o trabalho que está puxado. Mas eu via que não era só trabalho. Era algo muito mais profundo, mais doloroso. A Isabela voltou do telefonema reclamando alto sobre um cliente difícil e imediatamente o clima mudou. Ela começou a contar sobre como tinha botado o cliente no lugar dele durante a ligação, falando com aquele tom superior que ela usava quando queria mostrar como era inteligente e determinada. O Diego apenas assentiu com a cabeça, mas eu percebi como ele se encolheu quando ela começou a falar, como se estivesse se preparando para ser o próximo alvo. E não demorou muito para isso acontecer. No meio da conversa sobre o trabalho dela, ela olhou para o Diego e disse: Você devia aprender a se impor mais no seu trabalho também, amor.
Ontem, você me contou que aquele paciente chato cancelou 3 sessões seguidas e você não cobrou taxa de cancelamento. Qualquer profissional sério cobraria. A forma como ela disse, profissional sério, foi como uma punhalada. Diego apenas murmurou algo sobre entender a situação financeira do paciente, mas ela já tinha plantado a semente da humilhação. Foi nesse dia que eu decidi que precisava fazer alguma coisa. Não podia mais ficar calada vendo aquele menino bom sendo destroçado aos poucos pela minha própria neta. Esperei ela sair para ir ao banheiro e chamei o Diego para me ajudar na cozinha. Meu filho, eu disse, eu vejo como você está sofrendo. Isso não está certo. Casamento não é para uma pessoa ficar diminuindo a outra o tempo todo. Ele parou de secar os pratos e me olhou com uma expressão que misturava surpresa e alívio, como se alguém finalmente tivesse enxergado o que ele estava passando. Dona Aparecida, Ele começou, mas então balançou a cabeça. Ela não faz por mal. É só o jeito dela. Ela é muito inteligente, muito bem-sucedida, e às vezes eu realmente não estou à altura. Meu coração se partiu ouvindo aquilo. O que ela tinha feito com a autoestima desse menino? Diego, eu disse pegando nas mãos dele, você é um homem bom, trabalhador, honesto. Você ajuda pessoas a se recuperarem, a voltarem a andar, a terem dignidade de volta. Isso não é pouca coisa, não deixe ninguém te convencer do contrário. Vi os olhos dele marejarem e por um momento pensei que ele fosse desabar ali mesmo na minha cozinha. Mas a Isabela voltou naquele momento e ele rapidamente se recompôs. Nas semanas seguintes, tentei conversar com a Isabela várias vezes. Chamei ela para almoçar sozinha comigo, tentei fazer ela enxergar o que estava fazendo. Filha, você percebe como fala com o Diego? Você percebe como ele fica quando você faz essas observações na frente dos outros? Mas ela sempre tinha uma justificativa. Vó, eu só quero que ele seja o melhor que pode ser. Se eu não falar, quem vai falar? É assim que as pessoas crescem. Crescem? Aquilo não era crescimento, era destruição. Mas tentar fazer a Isabela entender isso era impossível. Na cabeça dela, tudo o que ela fazia era pelo bem do Diego, para ajudá-lo a se desenvolver. Ela tinha uma resposta para tudo, uma forma de virar a situação para parecer que ela estava sendo uma esposa preocupada e dedicada. A capacidade que ela tinha de distorcer a realidade me assustava. Foi por essa época que o Diego começou a faltar algumas visitas familiares. A Isabela sempre vinha com uma desculpa. Ele estava cansado, tinha ficado no plantão, estava ajudando um amigo, mas eu desconfiava que ele estava evitando nos ver porque não aguentava mais passar por essas situações humilhantes na frente da família. E quem poderia culpá-lo? Uma noite, cerca de 6 meses depois daquele episódio da festa, a Isabela me ligou chorando. No início, pensei que algo grave tinha acontecido, que alguém tinha se machucado ou adoecido. Mas, quando consegui entender o que ela estava falando entre os soluços, descobri que o Diego tinha pedido para conversarem sobre o relacionamento. Ele tinha dito que não estava feliz, que se sentia desrespeitado e que achava que eles precisavam de ajuda profissional. Vó, você acredita que ele quer que a gente faça terapia de casal? Como se eu fosse louca ou algo assim? Ele disse que eu não o respeito, que faço ele se sentir pequeno. É um absurdo. Eu só quero o melhor para ele. Enquanto ela falava, alternando entre indignação e autopiedade, eu sentia uma mistura de alívio e preocupação. Alívio porque finalmente o Diego estava se manifestando, estava tentando salvar o casamento. Preocupação porque eu conhecia minha neta bem o suficiente para saber que ela não ia aceitar isso facilmente. E o que você respondeu para ele? Perguntei, já temendo a resposta. Eu disse que se ele acha que precisa de terapia, o problema é dele, não meu. Eu não vou me submeter a ficar ouvindo um estranho dizer que eu estou errada quando eu sei que não estou. Se ele não consegue lidar com uma mulher forte, talvez devesse ter casado com uma donzela em perigo. A frieza daquela resposta me deixou sem palavras. Ali estava minha neta, que eu havia criado, que eu havia ensinado valores de família e respeito, rejeitando completamente a tentativa do marido de salvar o casamento deles. Não só rejeitando, mas fazendo isso de uma forma cruel, como se o problema fosse ele ser fraco demais para aguentar os abusos dela. Tentei fazer ela reconsiderar. Isabela,
Se o Diego está pedindo ajuda, talvez vocês devessem tentar. Terapia de casal não é sinal de fraqueza, é sinal de que vocês querem que o casamento dê certo. Mas ela já tinha decidido. Na cabeça dela, aceitar terapia seria admitir que estava errada, e isso era algo que ela jamais faria. Vó, eu conheço o Diego melhor que qualquer terapeuta. Ele só precisa parar de ser tão sensível e aceitar que crítica construtiva faz bem. Crítica construtiva. Era assim que ela chamava anos de humilhação sistemática. Naquele momento, eu percebi que tinha perdido minha neta para algo muito mais sombrio do que eu imaginava. Ela não conseguia mais distinguir entre amor e controle, entre cuidado e destruição. E o pior de tudo é que ela realmente acreditava que estava certa. Os meses que se seguiram foram como assistir um desastre em câmera lenta. O Diego, depois de ser rejeitado na tentativa de salvar o casamento através da terapia, começou a se fechar ainda mais. As visitas ficaram ainda mais raras, e quando ele vinha, parecia uma sombra do homem que eu conhecia. A Isabela, por outro lado, parecia satisfeita com a vitória dela, como se ter recusado a terapia fosse uma demonstração de força e superioridade. Numa dessas raras ocasiões em que eles vieram me visitar juntos, presenciei uma cena que me marcou profundamente. Estávamos tomando café da tarde quando chegou um vizinho meu, o seu Antônio, que estava com dificuldades para caminhar depois de uma cirurgia no joelho. O Diego, sempre solícito, se ofereceu para dar algumas orientações sobre exercícios que poderiam ajudar na recuperação. Vi os olhos do meu vizinho se iluminarem quando o Diego explicou com paciência e carinho como fazer cada movimento. Doutor Diego, o senhor é um anjo, disse o seu Antônio. Faz 2 meses que estou com essa dor e nenhum médico conseguiu me explicar tão bem quanto. O senhor. O Diego sorriu, daquele jeito genuíno que eu não via há muito tempo, e continuou mostrando os exercícios. Por alguns minutos, ele voltou a ser aquele menino alegre e confiante que eu conhecia. Mas a felicidade durou pouco. Assim que o seu Antônio foi embora, a Isabela começou. Diego, você não deveria ficar dando consulta de graça na casa da minha avó. Se fosse um profissional de verdade, cobraria por essas orientações. A luz nos olhos dele se apagou instantaneamente. Ali estava um homem que tinha acabado de ajudar alguém genuinamente, que tinha usado sua expertise para aliviar o sofrimento de outra pessoa, e tudo que sua esposa conseguia ver era uma oportunidade perdida de ganhar dinheiro. Eu só estava ajudando, Isa, ele murmurou. O seu Antônio estava com dor. E daí? Ela respondeu. Médico não trabalha de graça. Você precisa valorizar mais o seu trabalho, senão ninguém vai te levar a sério. Eu não aguentei. Isabela, ele foi gentil. Isso é uma qualidade, não um defeito. Ela me olhou com aquela expressão superior que eu estava começando a odiar. Vó, a senhora não entende de negócios. Gentileza não paga conta. Naquele momento, eu entendi que havia perdido completamente minha neta. A menina que eu havia criado, que brincava no meu quintal, que me ajudava a fazer brigadeiro nas tardes de domingo, havia se transformado numa pessoa fria, calculista, incapaz de reconhecer a bondade quando a via. E o pior é que ela estava destruindo a bondade no Diego também, fazendo ele se envergonhar das próprias qualidades. Foi algumas semanas depois desse episódio que recebi uma ligação que mudou tudo. Era o Diego, e pela primeira vez em anos ele me procurou sozinho. Sua voz estava diferente, mais firme, mais decidida. Dona Aparecida, a senhora pode conversar? Eu preciso falar com alguém, e a senhora é a única pessoa da família que sempre me tratou com respeito. Marcamos de nos encontrar numa padaria perto da minha casa, longe dos olhos da Isabela. Quando o vi chegar, fiquei assustada com a aparência dele. Estava ainda mais magro, com uma expressão cansada que parecia ter se instalado permanentemente no seu rosto. Mas havia algo diferente também, uma determinação que eu não via há muito tempo. Dona Aparecida, ele começou, eu preciso te contar uma coisa. Eu comecei a fazer terapia, sozinho. Senti um alívio imenso ao ouvir aquilo. Finalmente ele estava buscando ajuda. Finalmente estava tentando se cuidar. Que bom, meu filho. Como você está se sentindo? Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Está sendo difícil, mas esclarecedor.
Eu estou começando a entender muitas coisas sobre mim mesmo, sobre o meu casamento. Ele me contou que o terapeuta estava ajudando ele a reconhecer padrões no relacionamento que ele havia normalizado ao longo dos anos. Sabe, dona Aparecida, eu sempre pensei que o problema fosse comigo, que eu realmente fosse fraco, incompetente, que merecesse as críticas da Isa. Mas o Dr. Paulo está me mostrando que isso não é normal, que casamento não é assim. Ver aquele menino finalmente começando a recuperar a autoestima me encheu de esperança, mas também de tristeza. Esperança porque ele estava se valorizando novamente. Tristeza porque eu sabia que isso significava que o casamento estava condenado. Uma pessoa que está aprendendo a se respeitar não consegue mais aceitar desrespeito, por mais que ame a pessoa que está desrespeitando. E a Isabela sabe da terapia? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não, e eu prefiro não contar ainda. Ela ia fazer de tudo para me convencer a parar. Ia dizer que o terapeuta está colocando ideia na minha cabeça, que eu estou sendo manipulado. Eu já ouvi isso antes, quando tentei conversar com ela sobre os nossos problemas. Passamos quase 2 horas conversando naquela padaria. Ele me contou coisas que me fizeram entender a extensão do sofrimento que ele havia passado todos esses anos. Como a Isabela controlava até as roupas que ele usava, dizendo que ele não sabia se vestir adequadamente. Como ela criticava a comida que ele cozinhava, dizendo que ele não tinha talento para nada doméstico. Como ela fazia piadas sobre a profissão dele na frente dos amigos, insinuando que fisioterapeuta não era médico de verdade. O pior de tudo, ele me disse, é que eu comecei a acreditar nessas coisas. Comecei a me achar realmente incompetente, a ter medo de tomar qualquer decisão porque sabia que ela ia criticar. Parei de ver meus amigos porque era constrangedor demais ser humilhado na frente deles. Minha vida ficou pequenininha, dona Aparecida. Eu me tornei pequenininho, mas agora ele estava mudando. A terapia estava devolvendo a ele a perspectiva de que merecia ser tratado com respeito, de que suas qualidades tinham valor, de que a gentileza dele era uma força, não uma fraqueza. Eu estou aprendendo a me impor, ele me disse. Estou começando a responder quando ela me diminui, estou fazendo escolhas sem pedir a aprovação dela primeiro. E essa mudança não estava passando despercebida pela Isabela. Segundo ele, ela estava ficando irritada com a nova atitude dele, como ela chamava. Ela diz que eu estou estranho, que estou respondão, que não sou mais o mesmo homem com quem ela se casou. Ele riu, mas sem alegria. E ela está certa. Eu não sou mais o mesmo. Não consigo mais fingir que está tudo bem. Eu segurei as mãos dele por cima da mesa da padaria. Diego, você sabe que eu te amo como um neto, né? E que independente do que acontecer, você sempre vai fazer parte da minha vida. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu sei, dona Aparecida, e isso significa muito para mim. Às vezes eu sinto que a senhora é a única pessoa no mundo que realmente me enxerga. Quando nos despedimos naquele dia, eu sabia que estava testemunhando o fim de um casamento. E por mais que isso me entristecesse profundamente, eu também sabia que era necessário. Minha neta havia se tornado uma pessoa cruel, e o Diego merecia uma chance de ser feliz, de ser amado de verdade, de ser valorizado por quem ele realmente era. O que eu não imaginava era como a Isabela reagiria quando percebesse que estava perdendo o controle. E como essa reação seria devastadora para todos nós. Se você está me acompanhando até aqui e sente que essa história está tocando o seu coração de alguma forma, eu quero te pedir um favor. Me conte seu nome e de onde você é nos comentários. Compartilhe também que tipo de história mais te emociona, porque acredito que quando dividimos nossas experiências, criamos uma corrente de acolhimento que faz toda a diferença na vida de quem está ouvindo. Sua participação aqui não é só um comentário, é um abraço que chega até mim e me dá força para continuar compartilhando essas vivências que marcaram minha vida. As mudanças no Diego começaram a ficar mais evidentes nas semanas seguintes. Ele voltou a me visitar sozinho algumas vezes, e eu podia ver como a terapia estava fazendo bem para ele. Havia uma luz diferente nos seus olhos, uma postura mais ereta, uma confiança que eu não via há anos. Mas junto com essa recuperação da autoestima, também vinha a consciência dolorosa de tudo que ele havia tolerado durante tanto tempo. Foi numa quinta-feira à tarde que tudo explodiu. A Isabela chegou na minha casa transtornada, furiosa de um jeito que eu
Nunca tinha visto antes. Ela entrou sem nem me cumprimentar direito. Jogou a bolsa no sofá e começou a andar de um lado para o outro da minha sala como um animal enjaulado. Vó, você não vai acreditar no que o Diego fez comigo hoje. Eu ofereci um café, tentei acalmá-la, mas ela estava numa agitação que beirava o desespero. Ele me humilhou, vó. Na frente de todo mundo, ele me humilhou. Senti meu coração acelerar. Conhecendo minha neta como eu conhecia, sabia que qualquer coisa que ela classificasse como humilhação, provavelmente era apenas o Diego finalmente se defendendo. Mas deixei ela falar. Segundo o relato dela, eles tinham ido jantar num restaurante com alguns colegas do escritório dela. Durante o jantar, um dos sócios comentou sobre como era importante ter um companheiro que apoiasse a carreira da gente. E a Isabela, como sempre, não perdeu a oportunidade de diminuir o Diego. Eu disse que às vezes é difícil, porque o Diego não tem muita ambição profissional, que ele se contenta com pouco, ela me contou, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Mas dessa vez, o Diego não ficou calado. Pela primeira vez em anos, ele respondeu. Na verdade, ele tinha dito, olhando diretamente para ela. Eu tenho bastante ambição. Minha ambição é ajudar pessoas a recuperarem a dignidade e a qualidade de vida. Talvez isso não dê tanto dinheiro quanto advogar para grandes empresas, mas tem um valor que não se mede em reais. A Isabela ficou chocada. Vó, você acredita que ele me contrariou na frente dos meus colegas? Fez parecer que eu sou uma pessoa superficial, que só me importo com dinheiro. Eu quase ri. Pela primeira vez, alguém tinha mostrado para ela como as observações dela soavam para os outros. Mas claro, em vez de refletir sobre isso, ela estava indignada por ter sido desrespeitada. E não parou por aí, ela continuou. Quando chegamos em casa, ele me disse que não ia mais aceitar que eu falasse dele. Daquele jeito em público. Disse que se eu tinha problemas com ele, era para conversar em casa, não para usar ele como piada na frente dos outros. O tom dela estava ficando cada vez mais alterado. Ele virou para mim e falou, Isa, se você não me respeita, pelo menos não me desrespeite na frente dos outros. Por um momento, senti um orgulho imenso do Diego. Finalmente, ele estava se defendendo. Finalmente, estava colocando limites. Mas eu sabia que isso significava guerra declarada. Para a Isabela. Ela nunca havia sido contrariada dessa forma. Nunca havia encontrado resistência real às suas investidas. E o que você respondeu? Perguntei, já temendo a resposta. Eu disse a verdade, que ele estava sendo sensível demais, que se ele não gostava das minhas observações, era porque sabia que elas eram verdadeiras, que em vez de ficar ofendido, ele deveria usar isso como motivação para crescer. Ela parou de andar e me encarou. Vó, eu sempre quis o melhor para ele. Tudo que eu falo é para ajudar ele a ser uma pessoa melhor. E agora ele vira para mim e diz que eu sou desrespeitosa? Eu respirei fundo. Era chegada a hora de falar a verdade, mesmo sabendo que ela não ia querer ouvir. Isabela, senta aqui do meu lado. Ela hesitou, mas acabou sentando, ainda claramente agitada. Minha filha, você já parou para pensar em como o Diego se sente quando você fala essas coisas dele na frente dos outros? Ele deveria se sentir motivado a melhorar. Ela respondeu imediatamente. Eu não falo nada que não seja verdade. Verdade ou não, amor, a forma como você fala machuca. E machucar alguém que você ama, ainda mais em público, não é jeito de ajudar ninguém a crescer. Ela me olhou como se eu estivesse falando em chinês. Vó, a senhora não entende. Ele precisa de um empurrão. Se eu não falar, quem vai falar? Isabela, eu disse, pegando nas mãos dela. Ninguém precisa falar. O Diego é um homem bom, trabalhador, que faz a diferença na vida das pessoas. Ele não precisa ser consertado porque não está quebrado. Ela puxou as mãos. Está sim, vó. Ele não tem ambição. Não se impõe. Deixa os pacientes pisarem nele. Se eu não cutucasse, ele ia ficar acomodado para o resto da vida. Foi nesse momento que percebi que não adiantava mais tentar. A Isabela estava tão convencida de que estava certa que não conseguia enxergar o mal que estava fazendo. Para ela, anos de humilhação eram ajuda. Anos de desrespeito eram motivação. Ela havia construído uma narrativa na sua cabeça onde ela era a heroína tentando salvar o marido de si mesmo. E agora ele quer que eu mude. Ela continuou se levantando novamente. Disse que se eu não conseguir tratá-lo com respeito,
Talvez a gente devesse repensar o casamento. Aquelas palavras caíram como uma bomba. O Diego tinha chegado ao limite, tinha dado um ultimato. Vó, você acredita? Depois de tudo que eu fiz por ele, depois de todos esses anos me preocupando, com o crescimento dele, ele me ameaça com divórcio. Eu vi lágrimas começarem a escorrer pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de arrependimento ou de compreensão. Eram lágrimas de raiva, de indignação, de quem se sentia injustiçada. Ele não tem direito de me dar ultimato, vó. Eu sou uma boa esposa. Eu cuido da casa, trabalho, ganho bem, nunca traí, nunca desrespeitei ele de verdade. Se ele não consegue lidar com uma mulher forte, o problema é dele. E se essa mensagem está tocando o seu coração de alguma forma, se você sente que precisa apoiar para que ela chegue a mais pessoas que também estão vivendo situações parecidas, eu quero te pedir para clicar em Valeu demais. Esse gesto simples ajuda a manter viva essa missão de compartilhar histórias que podem abrir os olhos de quem precisa enxergar. Sua ajuda faz toda a diferença para que essas palavras cheguem a quem mais precisa ouvir. Naquele momento, olhando para minha neta chorando de raiva porque o marido finalmente havia se defendido, eu entendi que havia perdido ela para sempre. A menina doce que eu havia criado não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher incapaz de amar verdadeiramente, incapaz de enxergar o outro como um ser humano digno de respeito. E o mais trágico de tudo é que ela realmente acreditava que estava sendo uma boa esposa. Isabela, eu disse suavemente, e se vocês tentassem terapia de casal? Talvez um profissional possa ajudar vocês a se entenderem melhor. Ela me olhou com desprezo. Vó, eu não preciso de terapia. Eu sei muito bem quem eu sou e o que eu quero. Se o Diego não consegue me aceitar como eu sou, então talvez ele realmente não sirva para mim. Ela secou as lágrimas com raiva, pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Eu vim aqui esperando que a senhora me apoiasse, que entendesse o meu lado, mas parece que todo mundo está contra mim. Antes de sair, ela se virou uma última vez. Se ele quiser o divórcio, que peça, ele vai ver, que não vai encontrar mulher melhor que eu em lugar nenhum. A porta bateu com força, e eu fiquei ali sozinha na minha sala, sentindo como se tivesse acabado de presenciar a morte de alguém que eu amava, porque, de certa forma, era exatamente isso que havia acontecido. A Isabela que eu conhecia e amava havia morrido há muito tempo, e no lugar dela havia ficado essa criatura amarga e cruel que acabara de sair da minha casa. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando no Diego, no que ele estaria sentindo, na coragem que havia precisado para finalmente se impor. Fiquei pensando na Isabela, na total incapacidade dela de enxergar o próprio erro. Fiquei pensando em mim mesma, me perguntando onde havia errado na criação dela, que valores eu havia deixado de transmitir para que ela se tornasse assim. Os dias que se seguiram àquela explosão na minha casa foram de uma tensão insuportável. A Isabela não voltou a me procurar, e eu soube por minha filha Mariana que o clima em casa dela estava insustentável. Segundo Mariana, que conversou com a filha por telefone, o Diego havia se mudado para o quarto de hóspedes e eles mal se falavam, exceto para questões práticas da casa. Uma semana depois daquela conversa, o Diego me ligou. Sua voz estava diferente, mais firme, mas também carregada de uma tristeza profunda. Dona Aparecida, eu preciso te contar uma coisa. Eu pedi o divórcio. Mesmo esperando por isso, ouvir aquelas palavras me apertou o coração. Como ela reagiu, meu filho? Não foi nada bonito, ele disse com um suspiro cansado. Primeiro ela riu, disse que eu estava blefando, que eu nunca teria coragem de deixar ela. Quando viu que eu estava falando sério, ela explodiu. Gritou, chorou, me chamou de ingrato, de fraco, de covarde. Disse que eu ia me arrepender, que nunca ia encontrar ninguém como ela. Eu podia imaginar perfeitamente a cena. A Isabela sempre havia usado a manipulação emocional como arma, alternando entre fúria e vitimização para conseguir o que queria. Mas dessa vez não havia funcionado. E como você está se sentindo? Perguntei, preocupada com o estado emocional dele. Aliviado, ele disse, e eu pude ouvir o espanto na própria voz dele. Eu achei que fosse me sentir culpado, triste, mas o que eu sinto é alívio, como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Dona Aparecida, eu não lembrava como era não ter medo de chegar em casa, não ter que ficar calculando cada palavra.
para não ser criticado. Conversamos por quase 1 hora. Ele me contou que já havia procurado um advogado, que estava providenciando um apartamento para se mudar, que queria fazer tudo da forma mais civilizada possível. Eu não quero guerra, dona Aparecida. Só quero minha paz de volta. Mas eu conhecia minha neta bem demais para acreditar que seria tão simples assim. E não foi. 2 dias depois, a Isabela apareceu na minha casa novamente. Mas dessa vez, ela estava diferente. Não havia mais lágrimas nem desespero. Havia uma frieza calculista que me assustou mais do que qualquer explosão de raiva. Vó, eu preciso que a senhora me ajude a convencer o Diego a desistir dessa loucura de divórcio. Isabela, se ele não está feliz, comecei, mas ela me cortou com um gesto impaciente. Ele está sendo manipulado, vó. Tenho certeza de que tem alguém colocando essas ideias na cabeça dele. O Diego que eu conheço nunca tomaria uma decisão dessa sozinho. A paranoia dela estava crescendo e ela estava procurando culpados externos para não ter que enfrentar a realidade. Eu descobri que ele está fazendo terapia, ela continuou, e sua voz tinha um tom venenoso. É isso. Esse terapeuta está envenenando ele contra mim, fazendo ele acreditar que eu sou uma má esposa. É uma covardia. Ela começou a andar pela minha sala novamente, mas dessa vez não era agitação nervosa. Era cálculo, planejamento. Vó, a senhora precisa falar com ele, explicar que ele está sendo enganado, que está jogando fora um casamento bom por causa de um profissional incompetente que só quer arrancar dinheiro dele. A forma como ela falava sobre a terapia me deixou indignada. Ali estava um homem tentando se curar, tentando recuperar sua dignidade, e ela via isso como traição. Isabela, talvez a terapia esteja ajudando ele a enxergar coisas que já existiam há muito tempo. Tentei explicar. Talvez vocês realmente tenham problemas que precisam ser resolvidos. Ela me olhou com uma expressão que misturava desprezo e pena. Vó, a senhora está sendo ingênua. Não existe problema no nosso casamento que não possa ser resolvido com o Diego parando de ser tão sensível. Naquele momento, eu tive uma revelação dolorosa. Minha neta não era apenas cruel. Ela era incapaz de autocrítica. Completamente incapaz. Para ela, o problema sempre estava nos outros, nunca nela. E essa incapacidade de enxergar os próprios erros a tornava perigosa, porque uma pessoa que não consegue reconhecer seus defeitos também não tem limites para suas ações. Se a senhora não quer me ajudar, ela disse levantando-se, eu vou resolver isso do meu jeito. Havia uma ameaça velada naquelas palavras que me arrepiou. Isabela, o que você quer dizer com isso? Ela sorriu, mas era um sorriso frio, sem nenhuma alegria. Quer dizer que eu não vou deixar ele destruir nossa família por causa de um capricho. Depois que ela saiu, fiquei com uma sensação horrível de que algo muito ruim estava para acontecer. Conhecia minha neta bem o suficiente para saber que ela não aceitaria a derrota facilmente e que, quando acuada, ela poderia fazer qualquer coisa. Liguei para o Diego naquela mesma noite. Diego, meu filho, tem cuidado. A Isabela veio aqui hoje e ela está com um humor muito estranho. Ela não está aceitando o divórcio e falou algumas coisas que me preocuparam. Ele ficou em silêncio por um momento. Dona Aparecida, eu sei que ela não está bem. Ontem, ela revirou todas as minhas coisas procurando evidências de que eu estou tendo um caso. Ela está convencida de que só uma amante explicaria minha mudança de comportamento. E você não está tendo um caso, né, meu filho? Eu precisava perguntar, mesmo sabendo a resposta. Claro que não, Dona Aparecida. Eu nem tempo tenho para pensar em outras mulheres. Estou focado em me recuperar, em reaprender quem eu sou sem toda essa negatividade. Sua voz estava cansada. Mas ela não consegue aceitar que o problema seja o comportamento dela. Tem que ter uma explicação externa. Foi nessa conversa que ele me contou sobre as investigações obsessivas que a Isabela estava fazendo. Ela tinha passado a mexer no celular dele, no computador, nas contas bancárias, procurando qualquer sinal de traição. Quando não encontrava nada, inventava. Um atraso no trabalho virava encontro secreto. Um gasto com almoço virava jantar romântico com outra. O pior, ele me disse, é que ela está ligando para meus colegas de trabalho, fazendo perguntas sobre minha rotina, sobre com quem eu converso. Está criando um clima muito constrangedor na clínica. Meu chefe já me chamou para conversar porque uma das recepcionistas ficou incomodada com as ligações dela.
Aquilo estava saindo do controle. A Isabela estava não apenas destruindo o que restava do casamento, mas também sabotando a carreira do Diego. E o pior de tudo é que ela provavelmente achava que estava lutando pelo casamento. Na cabeça distorcida dela, perseguir, investigar e assediar o marido era demonstração de amor e dedicação. Diego, eu disse, você precisa acelerar esse processo de divórcio. Ela está ficando obsessiva e isso pode ser perigoso. Ele concordou. Já falei com meu advogado. A papelada já está sendo preparada. Mas, dona Aparecida, eu estou com medo do que ela pode fazer quando receber a citação oficial. E ele estava certo em ter medo, porque quando a Isabela recebeu os papéis do divórcio, 3 dias depois, sua reação foi ainda pior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Foi quando ela cruzou uma linha que não deveria nunca ter sido cruzada e mostrou do que era realmente capaz quando não conseguia o que queria. A explosão final veio numa terça-feira de manhã. Eu estava tomando meu café quando o telefone tocou. Era o Diego, e pela voz dele eu soube imediatamente que algo terrível havia acontecido. Dona Aparecida, a senhora pode vir me buscar? Eu estou na delegacia. Meu coração quase parou. Meu Deus, o que aconteceu? A Isabela me denunciou por violência doméstica, ele disse, e eu pude ouvir o choque e a incredulidade na voz dele. Ela inventou uma história de que eu bati nela ontem à noite, que ela teve que dormir na casa de uma amiga com medo. Eu passei a noite toda aqui prestando depoimento. Senti o mundo girar. Minha neta havia chegado ao fundo do poço. Havia inventado uma das acusações mais graves que uma mulher pode fazer contra um homem. E ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que numa situação de denúncia de violência doméstica, a palavra da mulher tem peso especial. Sabia que isso destruiria a reputação do Diego, mesmo que ele conseguisse provar sua inocência depois. Corri para a delegacia. Quando vi o Diego saindo, meu coração se partiu. Ele estava pálido, com olheiras profundas, claramente abalado. Nos últimos meses, eu havia visto ele se recuperar, voltar a sorrir, recuperar a confiança. Agora, tudo aquilo havia sido destruído numa única noite de crueldade calculada da minha neta. No carro, ele me contou os detalhes. A Isabela havia chegado na delegacia de madrugada, chorando, dizendo que havia sido agredida. Inventou uma discussão sobre o divórcio que teria terminado com ele batendo nela e ameaçando fazer pior se ela não desistisse do processo. Dona Aparecida, eu nem estava em casa ontem à noite. Eu estava numa consulta de emergência na clínica até às 10, depois fui direto para o apartamento que aluguei. Tenho testemunhas, câmeras, comprovantes. Mas o estrago já estava feito. A notícia havia se espalhado rapidamente. Os colegas de trabalho dele já sabiam. Alguns pacientes haviam cancelado consultas. E a direção da clínica havia pedido para ele tirar uma licença, até que tudo se esclarecesse. Em menos de 24 horas, a Isabela havia conseguido destruir anos de trabalho e reputação construída com honestidade e dedicação. O pior de tudo, ele me disse enquanto dirigíamos em silêncio, é que eu sei que ela sabe que isso é mentira. Ela olhou nos meus olhos e inventou uma história que pode acabar com minha vida, sabendo que é mentira. Como alguém consegue ser tão cruel com uma pessoa que amou? Eu não sabia o que responder. Como explicar que minha neta havia se tornado um monstro? Como explicar que, para ela, destruir o Diego era preferível a perdê-lo? Porque era isso que estava acontecendo. Se ela não podia ter um marido feliz, ia ter um ex-marido destruído. Era uma lógica doente, mas era a única que fazia sentido na mente deturpada dela. Naquela tarde, a Isabela teve a coragem de aparecer na minha casa. Veio com a mesma encenação que havia feito na delegacia. Olhos vermelhos de chorar, um curativo no braço que claramente ela mesma havia colocado. Uma postura de vítima que me deu vontade de vomitar. Vó, eu precisava fazer alguma coisa. Ele estava ficando violento, me ameaçando. Isabela, para! Minha voz saiu mais dura do que eu jamais havia falado com ela. Para com essa mentira. Eu conheço o Diego há anos. Ele jamais encostaria a mão em você. Ela manteve a encenação. Vó, a senhora não sabe como ele mudou. Desde que começou essa história de divórcio, ele virou outra pessoa. Ontem, ele perdeu completamente o controle. Onde estão as marcas, então? Perguntei, olhando para ela com nojo. Se ele te bateu como você disse na delegacia, onde estão os hematomas?
Os machucados? Ela apontou para o curativo no braço. Aqui, vó. E tem outros lugares que não posso mostrar. Mentira em cima de mentira, encenação em cima de encenação. Levantei-me da cadeira e fui até ela. Isabela, tira esse curativo. Ela recuou. Vó, tá doendo muito. Tira o curativo agora. Minha voz estava firme e ela percebeu que não ia conseguir me enganar. Relutante, ela tirou o curativo, revelando um pequeno arranhão que claramente ela mesma havia feito. Isso aí você fez. Em você mesma, eu disse, sentindo um nojo profundo. Você se machucou para incriminar um homem inocente. Por um momento, a máscara dela caiu. Vi um brilho cruel nos olhos dela, uma satisfação sádica por ter conseguido fazer o que fez. E se eu fiz? Ela disse, a voz perdendo toda a encenação de vítima. Ele mereceu. Se não quer ficar comigo, vai ver o que é ficar sozinho e destruído. Aquelas palavras foram como um tapa na minha cara. Ali estava minha neta, admitindo abertamente que havia forjado uma acusação de violência doméstica por pura vingança. Não havia mais negação, não havia mais justificativas sobre proteção ou medo. Era malícia pura, crueldade calculada. Sai da minha casa, eu disse, minha voz tremendo de raiva e desgosto. Sai da minha casa agora e não volta mais. Ela me olhou surpresa. Vó, a senhora está do lado dele contra a própria neta? Eu estou do lado da verdade contra uma mentirosa cruel, respondi. Você não é mais minha neta. Minha neta morreu e no lugar dela ficou essa criatura terrível que eu não reconheço. Ela tentou chorar novamente, voltar à encenação de vítima, mas eu não estava mais disposta a ouvir. Vai embora, Isabela, e reza para que o Diego consiga provar a inocência dele, porque se não conseguir, você vai ter destruído a vida de um homem bom por pura maldade. Ela saiu batendo a porta, gritando que eu ia me arrepender, que todos nós íamos nos arrepender. Naquela noite, sozinha na minha casa, chorei, como não chorava há anos. Chorei pelo Diego, pela injustiça que ele estava sofrendo. Chorei pela família que havia se destruído, mas principalmente chorei pela neta que eu havia perdido, pela menina doce que havia se transformado num monstro capaz de mentir sobre violência doméstica para se vingar de um homem que só queria ser livre. E eu sabia que isso ainda não havia acabado. Conhecendo a Isabela como eu conhecia, sabia que ela não pararia por aí. Se essa primeira tentativa de destruir o Diego não funcionasse, ela inventaria outras, porque para ela não existia limite para a crueldade quando não conseguia o que queria. Gente querida que está me acompanhando até aqui, eu quero fazer um pedido especial. Nos comentários me digam que tipo de história mais toca o coração de vocês. Compartilhem também de onde vocês são e se já passaram por alguma situação parecida, seja sendo vítima ou presenciando alguém querido passar por isso. Acredito que quando dividimos nossas experiências, criamos uma rede de apoio que pode ajudar muita gente que está sofrendo em silêncio. Vocês não imaginam como é importante para mim saber que não estou falando sozinha aqui, que tem gente do outro lado entendendo e se sensibilizando com essas histórias que marcaram minha vida. Os dias que se seguiram à falsa denúncia foram uma montanha-russa de emoções e revelações. O advogado do Diego trabalhou incansavelmente para reunir provas da inocência dele. Câmeras de segurança da clínica mostrando que ele havia saído às 22h15, registro do porteiro do prédio novo confirmando que ele havia chegado em casa às 22h45, até mesmo recibos de combustível que provavam o trajeto que ele havia feito naquela noite. Mas a descoberta mais chocante veio quando investigaram o celular da Isabela. Uma perícia técnica revelou que ela havia pesquisado no Google, na véspera da denúncia, coisas como fazer hematoma falso, sintomas de violência doméstica, falar na delegacia. Havia também mensagens apagadas para uma amiga onde ela confessava que estava preparando uma surpresa para o Diego que ele nunca ia esquecer. Quando essas evidências vieram à tona, 3 semanas depois da denúncia inicial, a situação se inverteu completamente. A Isabela foi chamada novamente à delegacia, mas dessa vez como suspeita de denunciação caluniosa. Eu estava com o Diego quando o advogado ligou com a notícia. Vi o alívio estampar no rosto dele, mas também
Uma tristeza profunda que eu sabia que nunca ia passar completamente. Dona Aparecida, ele disse, eu deveria estar feliz, né? Minha inocência foi provada, minha reputação vai ser limpa, posso voltar ao trabalho. Ele parou de falar e ficou olhando pela janela. Mas eu não consigo parar de pensar em como ela conseguiu olhar nos meus olhos e inventar uma coisa dessas. Como alguém que dividiu a cama comigo por 5 anos consegue ser tão cruel? Era uma pergunta que eu mesma me fazia. Todos os dias. Como a menina que eu havia criado, que brincava no meu quintal, que me ajudava a fazer bolo de domingo, havia se transformado numa pessoa capaz de tamanha crueldade. Onde eu havia errado? Que sinais eu havia ignorado? Essas perguntas me atormentavam, mas eu sabia que não tinha resposta para elas. A Isabela foi indiciada por denunciação caluniosa e acabou sendo condenada a prestar serviços comunitários e pagar uma multa. Mas o que mais me marcou foi o comportamento dela durante todo o processo. Mesmo quando as evidências se acumularam contra ela, mesmo quando ficou claro que havia mentido, ela continuou insistindo na versão dela. Chegou ao ponto de sugerir que o Diego havia falsificado as evidências, que havia corrompido testemunhas, que toda a investigação estava viciada. A incapacidade dela de admitir o erro, mesmo diante de provas incontestáveis, me mostrou algo que eu relutava em aceitar. Minha neta tinha algum problema sério de personalidade. Não era mais questão de educação, de valores, de mimada que precisava aprender limites. Era algo mais profundo, mais perturbador. Foi por essa época que o Diego começou a me contar outras coisas sobre o casamento que ele nunca havia mencionado antes. Histórias que me fizeram entender que a crueldade da Isabela vinha de muito tempo e que eu havia visto apenas a ponta do iceberg durante todos esses anos. Ele me contou, por exemplo, sobre como ela controlava até as roupas que ele usava para trabalhar. Se eu colocasse uma camisa que ela não aprovava, ela fazia comentários como: "Você vai trabalhar parecendo um mendigo?" Ou "Será que é muito difícil se vestir como um profissional?" No final, eu deixei ela escolher toda a minha roupa, porque era mais fácil do que aguentar as críticas. Ele me contou sobre como ela sabotava os relacionamentos dele com os amigos. Toda vez que eu marcava de sair com os colegas, na véspera ela inventava algum problema, alguma emergência que precisava da minha presença. Ou então ela ia junto e passava a noite toda fazendo comentários sobre como meus amigos eram imaturos, como perdiam tempo com bobagens. No final, foi mais fácil parar de sair. Ele me contou sobre como ela o fazia se sentir culpado por qualquer prazer simples que ele tivesse. Se eu quisesse assistir um jogo de futebol, ela suspirava e falava que perda de tempo, você podia estar estudando para melhorar na profissão. Se eu queria comprar um livro, ela dizia: mais uma coisa inútil para juntar poeira. Eu parei de ter hobbies, parei de ter interesses próprios. Cada história que ele me contava era como uma punhalada no meu coração. Como eu não havia percebido que minha neta estava sistematicamente destruindo a personalidade, a autoestima, a individualidade do marido? Como eu havia interpretado controle como cuidado, manipulação como preocupação, crueldade como força de personalidade? O pior de tudo, ele me disse numa dessas conversas, é que ela me convenceu de que eu era sortudo por ter ela, que nenhuma mulher ia me querer, que eu não era atraente, não era interessante, não tinha nada para oferecer. Eu acreditei nisso por tanto tempo que, quando comecei a terapia, levou meses para o Dr. Paulo me convencer de que eu tinha valor. Foi nesse período que entendi completamente o que havia acontecido. A Isabela não havia apenas sido uma esposa difícil ou exigente. Ela havia sido uma abusadora emocional, sistemática, que durante anos usou técnicas de manipulação psicológica para controlar e diminuir o Diego. E quando ele finalmente conseguiu se libertar dessa prisão emocional, ela partiu para métodos ainda mais extremos para tentar mantê-lo sob controle. O divórcio foi finalizado 6 meses depois. Foi um processo doloroso, não apenas pelos aspectos legais, mas porque marcou o fim definitivo de qualquer esperança de reconciliação familiar. A Isabela saiu do casamento com metade dos bens, mas perdeu muito mais do que ganhou. Perdeu o respeito da família, perdeu a confiança das pessoas que a conheciam
E, principalmente, perdeu qualquer chance de ser feliz enquanto continuasse sendo a pessoa cruel que havia se tornado. Diego conseguiu recuperar seu emprego, sua reputação e, aos poucos, sua alegria de viver. Ele continuou fazendo terapia, continuou o processo de se reconstruir como pessoa. E eu continuei sendo parte da vida dele, porque família não é só sangue. É também escolha, é também amor verdadeiro e incondicional. Quanto a Isabela, ela simplesmente desapareceu das nossas vidas. Não procurou mais ninguém da família, não tentou se reconciliar, não demonstrou qualquer arrependimento pelo que havia feito. Foi como se ela tivesse decidido que, se não podia ter o controle absoluto sobre todos nós, preferia não ter nada. Hoje, quase 2 anos depois de todo esse pesadelo, posso dizer que conseguimos nos reconstruir como família, mesmo sendo uma família diferente da que éramos antes. O Diego se tornou mais do que um ex-genro para mim. Ele virou um filho verdadeiro, alguém que escolhi ter na minha vida não por obrigação sanguínea, mas por amor e respeito mútuos. Ele se casou novamente no ano passado. A Fernanda é uma moça doce, fisioterapeuta como ele, que trabalha com crianças especiais. A primeira vez que ela veio me conhecer, eu fiquei observando como ela tratava o Diego. Via o carinho genuíno nos olhos dela quando ele falava, via como ela o ouvia com atenção, como respeitava as opiniões dele, como ria das piadas dele de forma natural, não forçada. Via, principalmente, como o Diego floresceu na presença dela, como voltou a ser aquele menino alegre e confiante que eu conhecia. Durante o almoço, a Fernanda comentou algo sobre um paciente difícil que ela havia atendido, e o Diego deu uma sugestão técnica. Em vez de diminuí-lo ou corrigi-lo, ela disse: "Que ideia boa, o amor! Não tinha pensado por esse ângulo." Era tão simples, tão básico, mas depois de anos vendo minha neta destruir cada tentativa de contribuição do Diego, aquela cena me emocionou às lágrimas. O casamento deles foi pequeno, íntimo, só família e amigos próximos. Eu estava lá, na primeira fila, orgulhosa, como se fosse minha própria filha se casando. Durante os votos, o Diego falou sobre segundas chances, sobre como é possível se reconstruir depois de ter sido completamente destruído, sobre como o amor verdadeiro cura feridas que pareciam incuráveis. Não havia um olho seco na igreja. A Isabela não foi convidada, obviamente. Nem eu soube se ela ficou sabendo do casamento. Depois de tudo que aconteceu, ela cortou contato completamente com a família. Minha filha Mariana tentou algumas vezes reestabelecer o diálogo, mas a Isabela deixou claro que não tinha interesse. Para ela, todos nós a havíamos traído ao ficarmos do lado do Diego. Às vezes eu me pergunto como ela está, se conseguiu alguma forma de felicidade, se aprendeu alguma coisa com tudo que aconteceu. Mas na maioria das vezes, eu tento não pensar muito nisso. Concentro minha energia nas pessoas que escolheram estar na minha vida, que valorizam os relacionamentos, que sabem o que significa amar de verdade. O Diego e a Fernanda me deram meu primeiro bisneto no início deste ano. O pequeno Gabriel tem os olhos do pai e o sorriso da mãe, e quando o seguro no colo, sinto meu coração se enchendo de uma alegria que eu pensei que nunca mais ia sentir. É como se a vida estivesse me compensando por toda a dor que passei, me dando uma família nova para amar e ser amada. Recentemente, o Diego me disse algo que me marcou profundamente. Dona Aparecida, eu sei que a senhora sofreu muito com tudo o que aconteceu com a Isabela, mas eu quero que a senhora saiba que, se não fosse por esse sofrimento todo, eu nunca teria descoberto que merecia ser amado de verdade. De certa forma, a crueldade dela me levou até a Fernanda, me levou até essa vida que eu tenho hoje. Essas palavras me fizeram refletir sobre os caminhos misteriosos que a vida às vezes toma. Não estou dizendo que o sofrimento é bom, que a crueldade tem propósito, que devemos aceitar o inaceitável. Mas às vezes, quando conseguimos sair do fundo do poço, descobrimos uma força que não sabíamos que tínhamos, uma capacidade de amar que vai além de qualquer ferida. Hoje eu entendo que não posso me culpar pela pessoa que a Isabela se tornou. Criei ela com amor, com valores, com exemplo. Se ela escolheu se tornar cruel, se escolheu destruir em vez de construir, se escolheu o ódio em vez do amor, essas foram escolhas dela, não falhas da minha educação.
Cada pessoa é responsável pelo que faz com as oportunidades que a vida oferece. Aprendi também que família não é só quem nasce com você, mas quem escolhe ficar com você nas horas difíceis. O Diego poderia ter cortado contato comigo junto com a Isabela. Poderia ter me visto como parte do problema. Mas ele escolheu me manter na vida dele, escolheu me dar a chance de ser avó do filho dele, escolheu me perdoar por qualquer parte que eu possa ter tido na formação da pessoa que machucou ele tanto. Aprendi que o amor verdadeiro é reconhecer o valor da pessoa que está ao seu lado, é querer que ela cresça e seja feliz, é apoiar os sonhos dela mesmo quando são diferentes dos seus. É exatamente o oposto de tudo que a Isabela fez durante anos com o Diego. E aprendi, principalmente, que nunca é tarde para recomeçar. O Diego poderia ter ficado marcado para sempre, poderia ter desistido de acreditar no amor, poderia ter se fechado para novas possibilidades. Mas ele escolheu se curar, escolheu se abrir novamente, escolheu acreditar que merecia felicidade. Hoje, quando vejo ele brincando com o Gabriel no meu quintal, quando vejo a Fernanda olhando para os dois com aquele sorriso apaixonado, quando vejo a família feliz que eles construíram juntos, eu sei que valeu a pena passar por toda aquela dor, porque do outro lado da dor havia uma alegria maior do que qualquer uma que eu conhecia antes. Minha querida pessoa, que me acompanhou até o final dessa história dolorosa mas necessária, eu quero terminar nosso encontro de hoje de uma forma especial. Se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra dessa jornada que marcou para sempre minha vida e a vida de pessoas que amo, é porque você tem um coração sensível, um coração que entende que as histórias que compartilhamos têm o poder de nos transformar. Eu quero te pedir para fazer parte dessa família virtual que se forma ao redor dessas conversas sinceras que temos aqui. Se inscreva neste canal, não apenas como mais um número, mas como alguém que acredita que dividir experiências pode salvar vidas, pode abrir olhos, pode dar força para quem está passando por momentos difíceis. E mais importante ainda, conte sua história. Nos comentários, divida comigo e com todos que estão aqui o que essa narrativa despertou em você. Você já passou por algo parecido? Conhece alguém que viveu situações de relacionamento abusivo? O que você aprendeu que pode ajudar outras pessoas? Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Porque é isso que fazemos aqui, minha querida. Criamos uma corrente de acolhimento, de sabedoria compartilhada, de braços estendidos para quem precisa. E você, que teve a paciência e o carinho de me ouvir por tanto tempo, já faz parte dessa corrente de luz que espalhamos por onde passamos. Muito obrigada por este tempo precioso que dividimos. Até nosso próximo encontro, que você tenha dias cheios de amor verdadeiro e relacionamentos que te façam crescer, nunca diminuir.